Olá, meu amigo e amiga. Você que está sempre aqui no nosso Portal do José, certamente já me viu dizer várias vezes que filas andam. Aliás, é da natureza das filas. Elas são formadas para andarem. E quando nós observávamos tudo aquilo que fazia a Orcrim comandada pela figura do senhor Jair Messias, agora presidiário, não era difícil a gente intuir que o fim dessa gente toda iria ser a cadeia. Só que muitas pessoas nunca tinham observado que, além da Orcrim principal de golpistas, existem outras Orcrims de bandidos que desviam o orçamento público, que também estavam sendo processados e que também estavam numa fila. E hoje, o ministro Cristiano Zanin já deu seu voto para mandar 3 desses deputados ladrões para a cadeia. E os 3 do PL, do também ex-ladrão, se a gente puder dizer assim, né? Valdemar da Costa Neto, que está fazendo previsões para esse ano de 2026, mas resta saber qual será o destino dele, porque ele também tem problemas aí que não foram apagados, não. No momento em que o líder internacional dessa gente toda, que está cada vez mais mostrando sinais de loucura, de psicopatia, de mau caratismo extremo, está entrando numa rota de colisão com seu próprio país. Figuras da direita e da extrema-direita nos Estados Unidos começam a pular do barco. Agora, o que vai acontecer com esses puxa-sacos traidores da pátria aqui no nosso país, que estão colocando o futuro deles, o futuro político, sempre acoplado àquilo que faz essa figura tão gangsteriana? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei notícias aqui muito importantes, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, faça ali, copie o link e mande para as pessoas que você conhece, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você e faz com que os nossos debates também fiquem cada vez mais presentes nas redes sociais. Se puder, dê sempre o seu joinha, o seu comentário, venha para o nosso clube de membros e também para o nosso canal de cortes, que tem sempre vídeos diferentes, vídeos ali tratando às vezes de outros assuntos que não estão muito na ordem do dia, mas são muito interessantes também, tá bom? Então você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, a situação é essa aqui, ó. Zanin vota para condenar deputados do PL e diz que não há dúvida que houve corrupção em emendas. Relator vota por condenação por corrupção passiva e absolve réus de organização criminosa em caso de desvio de emendas, mas dá uma sanção pesada, né? As criaturas são essas aqui, ó. O senhor Maranhãozinho, né? Josimar Maranhãozinho com Bolsonaro aqui. Deus, pátria e família, né? Deus acima de tudo. Vai puxar uma cadeia do lado do Bolsonaro. Esse aqui é o outro também, que vai puxar uma cadeia também, o pastor, tem o nome dele aqui, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu pegar aqui o nome dos 3 criminosos. E pro azar deles, né? Eles estão na mesma turma, quer dizer, o Cristiano Zanin, na mesma turma do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Então, qual a possibilidade dessas criaturas escaparem? Aliás, eu acho que o ministro Zanin está captando alguns comportamentos, algumas percepções do ministro Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, né? Ele está ficando também numa linha bem dura. As criaturas que vão para a cadeia, disso a gente pode cravar aqui, são os deputados Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, o pastor Gil, do PL do Maranhão, e o ex-deputado Bosco Costa, do PL do Sergipe. O resto tem uma foto aqui dos 3, olha. Que as 3 criaturas aqui, os 3 da Orcrim de bandidos desviadores de emendas, né? Então tá aí, notícia para começar o dia. E aí o seguinte, o Valdemar da Costa Neto, o ex-ladrão, diz que Trump vai ajudar Flávio e quer governo de direita no Brasil. Ele disse aí numa entrevista. Gente, olha, tem várias pessoas que estão falando a mesma coisa, vários analistas que estão afirmando que Trump vai mexer com seu staff, ele não precisa mexer diretamente. Basta que ele mande seus cupinchas para atuarem no processo eleitoral aqui no nosso país. Porque ele está passando agora por questões muito complicadas nos Estados Unidos. Então, se essa gente quer fazer essa união com Donald Trump, a tendência é deles quebrarem a cara de uma forma muito grande também. E aí o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Não precisamos de ajuda de ninguém, diz Trump após aliados da OTAN negarem envio de navios de guerra ao Estreito de Hormuz. Olha, se ele não precisa de ninguém, por que ele pediu apoio de todos os países ali? Pediu apoio da China. Então, gente, olha, o que vai acontecer é o seguinte, a situação, e não sou eu que estou falando, todos os analistas independentes, até gente ligada à direita nos Estados Unidos,
que advertiu Trump que o Irã não era uma coisa fácil, não era um passeio no parque. Enfim, as pessoas estão pulando do barco. E a tendência é que o Trump dê uma banana, deixe o Irã para lá, só que tem um problema sério, né, no meio dessa história toda, porque os Estados Unidos entrou nesse conflito, que eles não chamam de guerra, mas é uma guerra, né, por conta da pressão de lobistas e o governo de Israel, aquilo que é chamado de o grupo sionista que está no poder nos Estados Unidos e em Israel também. Então o Trump pode dar uma banana e ele pode sair dali, tira o aparato militar todo. Só que Israel não tem para onde correr, né? Então os israelenses ali vão ficar numa situação muito complicada. Não precisamos de ajuda. Então, mas as frases de Trump são frases, gente, que não precisa ser analista político, conhecedor de geopolítica, basta ter alguma sensibilidade humana para olhar para aquela figura e perceber que ele é um gangster, ele é um estelionatário, é um criminoso, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de confiabilidade. Se ele fosse um brasileiro, tivesse aqui entre nós, e fosse corretor de imóveis ou vendedor de automóveis, você compraria um automóvel dessa figura dizendo que o carro é muito bom, que nunca vai dar defeito, ou um apartamento, ou não tem problema nenhum, está tudo desimpedido, não vai ter problema nenhum. Você compraria, você confiaria nessa figura? Os bolsonaristas aqui estão confiando. Quem confiou nos Estados Unidos está começando a quebrar a cara de uma forma bem explícita. Ao sair atirando, peça-chave do governo fragiliza Trump na base e fortalece crítica de que ataque ao Irã foi teleguiado por Israel. A extrema-direita nos Estados Unidos está pulando fora. Aqui tem acho que foi aqui nesse canal aqui, ó, deixa eu ver, foi nesse ponto aqui, ou nesse outro aqui. Ah, que sim, mas é o seguinte, é que o Trump reclamou dessa saída do auxiliar dele lá, e nessa saída do auxiliar, ele praticamente deu uma chapuletada na criatura. Eu não estou achando aqui, tá, gente? Eu tinha separado, achei aqui. O Trump diz o seguinte: chefe de contra-terrorismo dos Estados Unidos renuncia, não posso apoiar a guerra. E o Trump, como sempre, né, deu uma declaração, deixa eu ver se está botando. I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. Aquela história, né? Eu achei que ele era um cara legal, enfim, agora estou vendo que ele não era tão legal. Aí já vai acusando o cara de incompetente, só que o cara que saiu, o cara era chefe do contra-terrorismo dos Estados Unidos. Ele era um cara que tinha vários confrontos que ele participou em vários países, era condecorado. A esposa dele, que era militar, também morreu em combate. Então, e o cara era um assessor desse staff principal do Trump. O cara saiu e deixou essa banana lá para o Trump. Ou seja, a figura lá está ficando cada vez mais isolada. E aí o seguinte, no meio disso tudo, como o Trump ele joga uma mentira atrás da outra, um estresse atrás do outro, como eu tenho falado aqui com vocês, é uma metodologia, é inundar todos os veículos de comunicação com coisas mais estarrecedoras, umas atrás das outras. E o pior de tudo é que os veículos de comunicação não revelam isso, não tratam essa figura como uma figura que tem esse caráter de psicopata, um criminoso, um gangster que está jogando a humanidade em vários problemas, né? Todos os países estão sofrendo algum tipo de repercussão. Só que a Europa também está saindo fora, né? Não está entrando nessa aventura. E aí é o seguinte, mal acaba uma crise, ele inventa outra. Trump quer tomar Cuba, entenda a pressão americana, os apagões e os sinais que o regime pode ceder. Então, Cuba está sofrendo um bloqueio gigantesco há muitas décadas e o Trump está vindo com essa que vai tomar Cuba. Como assim vai tomar Cuba? Por que ele não toma o Haiti? Porque o Haiti é um país que já foi comandado pelos Estados Unidos, teve ditadores comandados, colocados ali pelos Estados Unidos, e o Haiti é aquilo que a gente vê hoje. Então, por que não se pensa em fazer alguma coisa para corrigir, para salvar de fato os seres humanos do Haiti e está assim indo atrás de Cuba, num país um país pobre, mas um país que tinha um mínimo de ordem, um mínimo de civilidade, educação, não tinha as coisas que existem no Haiti, mas por uma questão de maldade, uma questão maligna, uma ideologia já ultrapassada desses gangsters todos, eles querem pegar Cuba agora para desviar a atenção. E aí eu coloquei no nosso canal de cortes uma fala da presidenta do México, a Claudia Sheinbaum, que mostra como é importante, né, a gente ter líderes que jogam questões politizadoras para uma sociedade, como lá eles têm
espaço para falar algumas coisas que foi construído com a militância deles, indo para as redes todos os dias, explicando para as pessoas princípios e valores. E a Cláudia Sheinbaum deu um depoimento muito corajoso. Eu coloquei uma boa parte dele, na parte maior, no nosso canal de cortes. Vou deixar o link no primeiro comentário aqui, né? Mas vamos ver a fala dela aqui. El presidente López Obrador, que está ahora en retiro, que está allá en Palenque, escribiendo libros. Ela falou, olha, ela tomou conhecimento dessa história do Trump invadir Cuba, né? E aí ela também soube que o ex-presidente López Obrador fez um pronunciamento contrário a isso, em solidariedade ao povo cubano. E aí ela foi na sequência. Escribió algo en sus redes sociales y dijo: me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo, no le permiten que lleguen productos. Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo. Y están sufriendo los hermanos cubanos. Y es un pueblo hermano, cercano. Nosotros decidimos que aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda. Por esa base que tenemos las mexicanas y los mexicanos, esa fraternidad, ese apoyo. Hay quien dice: yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra. É muito bacana isso, né, gente? Dizendo assim, olha, as pessoas podem discordar do governo de Cuba. Agora, massacrar o povo integralmente é uma maldade gigantesca, né? Por eso, él llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba, con otras personas que hace un tiempo llamaron a esa solidaridad a depositar en una cuenta especial, que ahí está para que todos la conozcan. Pero dijo eso y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios, bueno, se volvieron locos. Dijeron: ¿cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano? Pues ¿cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano? ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón. Y se basa en la grandeza del corazón de las mexicanas y de los mexicanos. Gente, eu achei espetacular. Isso aí faz um contraponto a essa insanidade toda que a gente recebe há décadas, né? Mundo afora, contra o povo de Cuba, contra a autodeterminação do povo de Cuba. Agora, com relação aqui ao nosso ambiente interno, o que a gente vê são esses nanicos mentais, né? Esses pigmeus mentais aqui, esses bolsonaristas, sempre fazendo eco a tudo aquilo que o gangster norte-americano está fazendo. Então aqui a gente tem esse Gustavo Gaia, que é uma figura que eu queria entender o cérebro dessa criatura. Olha, vou falar uma coisa para vocês, olha, deve ser alguma coisa muito gelatinosa, contendo muitas substâncias tóxicas. Coloca aqui: ditadura no fim, colapso total em Cuba, Trump não brinca. Gente, são falas tão abjetas que mostram assim o quão sem caráter são essas criaturas quando eles falam coisas sem a menor responsabilidade, sem a menor racionalidade. Por isso que eu digo, essas criaturas não têm cérebro. Eles têm uma geleia gosmenta ali na caixa craniana, que, olha, se abrir ali, certamente não deve exalar bons odores, né? Se é que você me entende. Bom, vou ficando por aqui. Os links aí do que eu digo aqui sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal. E filas continuam andando. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.